Meu nome é Leandro Magalhães e para me ajudar hoje aqui eu tenho a honra, o prazer de receber aqui o pastor Nivaldo e pastor Luiz Fabiano. A gente vai falar sobre a reforma, os 505 anos, o impacto dela, como a sociedade mudou após a reforma. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal da IDB Jaraguá. É importante que você comente nessa live, porque que você curta. Dessa forma, o YouTube, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e pulveriza ele para muito mais pessoas. Amém? Estamos combinados? Então, quero pedir aqui para os meus convidados se apresentarem. Pastor Nivaldo. Boa noite, a paz do Senhor, a todos os irmãos, todos os participantes desta live. Sou o pastor Nivaldo Ribeiro, pastor da Igreja de Deus na Freguesia do Ó. E é um prazer, né? Não é a minha primeira vez, mas novamente é um prazer participar da live aqui da Igreja de Deus do Jaraguá. Muito obrigado pelo convite. Que isso, pô, da casa já. Pastor Luiz Fabiano. Eu quero agradecer também a oportunidade de participar, é um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma. Amém. Bom, gente, reforma protestante é um tema comum, é um tema que todo ano a gente ouve falar sobre e a gente vai falar aqui. Mas antes da gente começar e chegar lá na reforma, chegar no Lutero, no Calvino, no Zwinglio, eu queria aqui falar um pouco sobre contexto, para a gente poder entender como a gente chegou nisso. A reforma ela é uma resposta a outras coisas, a um contexto histórico da época. Então eu queria, para quem está assistindo, para quem não conhece muito sobre a nossa história, eu queria falar um pouco, na verdade, começando ali depois que Jesus morre, ali da igreja primitiva. Antes de Jesus, existia ali um paradigma, uma regra. Se você quisesse Deus, você tinha que ir para Israel. Aí vem Jesus e ele muda tudo. Ele fala, não, vocês têm que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse início da igreja. Como começa a igreja? Bom, a constituição da igreja e depois, posteriormente, a expansão do evangelho pelo Império Romano, ela acontece após a morte do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e ele disse, olha, ficam em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, Atos 1:8, né? E então ficaram 120 discípulos num cenáculo, e a palavra do Senhor Jesus se cumpriu. No capítulo 2, do versículos 1 ao 4, diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre a casa onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, tinham pessoas ali em Jerusalém para a festa da Páscoa e tudo mais, de todos os lados do Império Romano, de toda parte, desde Roma até a África, as regiões da Ásia. Então o Espírito Santo desceu e todas as pessoas que estavam ali ficaram muito impactadas. Pedro se levanta e fala sobre a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, e ele faz uma explanação, e depois da explanação dele, as pessoas que estavam ali falam, o que faremos para ser salvos? E Pedro então esclarece que deveriam arrepender-se dos seus pecados e aceitar ao Senhor como Salvador das suas vidas. E naquele dia quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Posteriormente, em outra ocasião, quase mais, chegando já a 5.000 pessoas. O evangelho estava se expandindo bastante, mas essa expansão, todo esse crescimento de imediato, trouxe também uma acomodação. E a acomodação traz probleminhas, né? Começou a ter problema entre as viúvas dos judeus com os gregos, etc. A ideia é que eles saíssem, porque Jesus falou assim, vai vir poder sobre vocês, darei poder sobre vocês, vocês vão por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles não estavam fazendo isso. Aí vem um texto de Atos capítulo 8, versículo 1, que é o inverso do 1:8. Então Atos 8, 1 fala sobre o momento do martírio de Estevão, e Paulo estava ali naquele momento. E a partir daquele instante do martírio de Estevão, começou uma grande perseguição.
E os discípulos tiveram que fugir de Jerusalém para a Judéia, Samaria e para as ilhas do Mediterrâneo. A consequência também dessa perseguição inicial foi que o evangelho se espalhou, chegando até Atos capítulo 13, em Antioquia da Síria. Em Antioquia, a gente vê depois Paulo fazendo parte, Barnabé ali sendo parte do corpo, que é uma longa história, mas não dá para nós falarmos aqui hoje. A gente vê que depois dali de Atos capítulo 13, começa o período das missões. Paulo, o principal dos missionários, né, a gente sabe as suas viagens com a companhia de Barnabé, e depois com outros fazendo parte da sua equipe, mas Paulo faz diversas viagens, e o evangelho então começa a espalhar por todo o Império Romano, mas não sem perseguições, né? E eu vou deixar para que o pastor Luiz Fabiano então incremente esse início, né? Como a gente pode notar na história, a perseguição ela faz parte da história da igreja. A perseguição ela está presente em todo o tempo, está presente até hoje. Na sua leitura, pastor Luiz, na sua visão, por que a resposta para o evangelho genuíno sempre é a perseguição? A construção da igreja, ela é divina, né? Então Deus é que dá ali os alicerces e passa a moldar esse edifício, essa construção chamada igreja. Então Deus impõe a sua vontade nesse edifício, né? Então a igreja ela tem uma cultura própria, a igreja ela tem a sua poesia, Deus entregou poesia, né? Tudo isso para que houvesse o governo de Deus para que fosse um período de governo divino, para que as pessoas pudessem ser governadas por Deus, né? No Antigo Testamento nós tivemos isso muito semelhante com Israel. Deus constrói Israel dando legislação para eles, Deus tutela o relacionamento deles e diz, vocês se relacionem assim, até quando vocês vierem se aproximar para oferecer sacrifício, vocês façam assim, traga determinado animal, se é nessa época o animal tem que ser assim. Então Deus vai tutelando, entregando legislação, organizando aquelas pessoas no Antigo Testamento. É uma sombra, né, do que a gente encontra hoje. A igreja nasceu para governar. Então, se a igreja nasceu para governar, toda a intenção, seja ideológica, seja por meio do Estado, qualquer outra oposição, qualquer outra força que se levante também para governar, evidentemente vai gerar um conflito. O governo divino, através da igreja, ele não é um governo tomado à força, né? A administração divina, ela não é imposta através de armas, mas ela é imposta através dos pensamentos de Cristo. A Bíblia diz que, finalmente, irmãos, né, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma vez, isso ocupe os vossos pensamentos. E mais uma vez em Romanos capítulo 12, um texto emblemático, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, né? E aqui uma impressão minha que o apóstolo Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que é tempo de oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional, e a transformação, né, pela mente, né? A transformação pela mentalidade, por uma nova forma de pensar. Então, a tomada e o controle divino, ele acontece a partir da implementação das ideias de Deus, de um pensamento divino, da mentalidade de Cristo. E isso através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela deve ser reverberada, ela deve ser anunciada para que isso aconteça. E todas as vezes que a igreja se levantou para cumprir esse propósito divino de governo, a Bíblia vai dizer o que? Olha, Jesus disse, você não pega uma luz e esconde ela, vocês são a luz do mundo. Então as ideias têm que refletir, têm que clarear, e vocês inclusive são o sal da terra.
Se o sal não der o sabor, se o sal não ditar as regras do sabor, se o sal não disser, se o sal não trouxer o conceito de família, exemplo, né? Qual é o conceito de família? O sal que tem que trazer o conceito de família, tem que trazer o sabor. Se o sal não fizer isso, não serve para nada. Então, o governo divino, ele vem através da igreja, a igreja governando, a igreja expressando o pensamento de Deus na terra. Quando isso acontece, é evidente que é a perseguição, porque a oposição do mal, ela vai se levantar para que isso não aconteça. Deus lá com Abraão, né? Deus lá com Abraão disse: olha, todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Então ali, esse projeto hoje, ele tem essa continuidade na igreja. O pastor Nivaldo bem trouxe aqui, quando é cortado a faixa, né, da inauguração da igreja em Atos dos Apóstolos, e a igreja sai, e Deus passa então a construir a igreja através de perseguições, até Deus permite as perseguições para que a igreja avance, e Deus vai moldando, Deus vai levantando homens, Deus vai constituindo essa formação da igreja para que a mentalidade de Cristo seja imposta contra o mal, para que as pessoas sejam abençoadas. Agora, é evidente que há oposições, então a oposição, ela sempre vai resultar em perseguição. Amém. Tem uma frase que ela é famosa, ela é até clichê, de que o alicerce da igreja tem o sangue dos mártires. A gente está falando muito sobre perseguição aqui. No começo, a igreja foi perseguida ali pelos judeus, né? Só que com o passar do tempo, o cristianismo, ele ficou maior que o judaísmo numa questão numérica mesmo. E aí vem a perseguição sistematizada pelo Estado. E aí, pastor Nivaldo, eu queria que, para quem está assistindo, não conhece muito, você que chegou aqui de repente, não tem muita ideia da história da igreja, eu quero que o senhor fale um pouco sobre os mártires, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos de como era essa perseguição. O pastor estava falando dessa questão do Estado ou do reino de Deus manifestado aqui na terra. Isso é o foco, acredito que isso é o divisor, é a demarcação do porquê da perseguição. Porque uma pessoa, ao aceitar Jesus, o Evangelho faz com que essa pessoa nasça no reino de Deus. Jesus falou assim: olha, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E como você entra no reino de Deus? Nascendo de novo através do Evangelho. Você recebe uma nova cidadania, você tem um novo rei, você é súdito desse rei. Então, você tem que servir nesse reino. Então, por isso, somos embaixadores do reino de Deus. E Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meu pai já tinha levantado aí miríades de anjos para me defender. Mas logo, meu reino não é deste mundo. E então, essa delimitação, por mais que seja espiritual, né, ela tem influência sobre a terra. Nós temos influência através da oração, da pregação do Evangelho, onde a luz chega, as trevas se dissipam. E esse era o trabalho dos apóstolos, como estávamos falando antes, que era pregar o Evangelho. Paulo saiu pregando o Evangelho, os discípulos, Tomé para a Índia, e outros para todos os lados, por onde foram, João, Pedro em Roma, Paulo, João em Éfeso, para todo lado do império tinha um dos discípulos, um dos apóstolos pregando. Não só ele, mas depois outros, como Estevão, como Apolo, como Tito, como Timóteo, que foram também pregadores do Evangelho. Só que o confronto do reino de Deus com o reino das trevas, que impera também sobre o mundo, gera perseguição, porque o diabo não quer aceitar facilmente entregar as vidas ou entregar determinado lugar, porque muitos dos reinos deste mundo estão também dominados por principados e potestades malignas. Então, ao chegar, Paulo chega em Atenas, por exemplo, e ali logo ele defronta com a luta espiritual. Então, ele começa a falar de Deus desconhecido, mas para cada lugar chegava havia perseguição, né? Quando eles falavam do Evangelho e pessoas se convertiam, logo eram perseguidos. Em cada sinagoga que passava, de Tessalônica ele ficou 3 sábados ali, já não deu para ficar.
levantou a igreja de Tessalônica, mas para cada cidade, cada lugar, tinha perseguição de alguma forma, ou era dos judaizantes, ou era dos próprios locais já do Império Romano. Até a época de Paulo, quando Paulo foi decapitado, e assim, cada um dos apóstolos ou discípulos tiveram uma morte trágica. Ou crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outro transpassado por flecha, outro morto à espada. Então, a pregação do Evangelho nunca foi fácil, por isso que Jesus disse, vocês vão ser mártires. E nós temos que estar dispostos a ser mártires. Ser mártir é entregar a própria vida, se preciso for, para pregar o Evangelho, aonde ainda não há o Evangelho sendo pregado. E os discípulos passaram por toda essa situação, sempre nesse ponto em que falou o pastor Luiz Fernando, em que o estado do céu é confrontado pelo estado aqui terreno, dominado justamente pelas hostes malignas. Então isso tudo vai nos levar sempre a um confronto espiritual, batalha espiritual. Glória a Deus. A perseguição, ela dura um período. Ela não dura assim para sempre. Tiveram ali vários imperadores, Diocleciano, Nero, que pôs fogo em Roma. E aí a gente chega num cara chamado Constantino. Constantino não é uma coisa unânime entre os historiadores, mas Constantino era cristão, via de regra. E agora, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. Isso, na prática, quer dizer que o dinheiro, a espada e a influência do Estado agora servem à igreja. O que muda a partir de agora? Na realidade, Constantino foi um start, né? Constantino ele usa a máquina, o poderio do reinado, né, do reino, para facilitar até o avanço, né, do cristianismo. Algumas pessoas até vão discordar e dizer que Constantino fez mais mal do que bem, né, na igreja, mas é aquela velha história de você pegar o bebê sujo, na banheira, o bebê que fez caquinha na banheira e na água, e você jogar o bebê e a banheira e a água tudo junto. Não dá, né? Você joga a água fora e lava o bebê e preserva. Então Constantino teve a sua importância, né? Foi levantado por Deus, porque toda a autoridade é constituída por Deus, e cumpriu o propósito, aquilo que precisava acontecer. É no governo de Constantino que a gente tem o Conselho de Nicéia, né? Exatamente. E dentro disso que o pastor estava falando, o Constantino, ele se converte, segundo a tradição histórica, né? Em decorrência de uma guerra que ele estava tendo com outro rei, um rei chamado Magêncio. Então ele teve um sonho, segundo ele, de que Jesus vinha e mandava ele pôr uma cruz nos escudos dos seus soldados. Então, e ele acorda e acredita nisso. Então vai lá, manda os soldados todos pintarem uma cruz nos seus escudos. E eles fazem isso, e isso gera também psicologicamente, né, talvez espiritual também, uma confiança neles, e eles acabam vencendo a guerra. E a partir desse momento, 306, quando eles se convertem, surge a ideia do sinal da cruz. Porque a cruz ali levou eles à vitória. Mas Constantino, ele teve os pontos, talvez ele não tenha sido aquele crente, né, porque políticos e pessoas dentro dessas áreas são difíceis de conhecer bem a palavra. Ele era um estadista, né? Mas ele teve esse momento de facilitar as coisas para a igreja. Lógico. A igreja não era pequena. Nessa época ele tinha cerca de 6 milhões já de convertidos, a igreja já estava estabelecida. Era enorme. E ele, talvez, se utilizou dessa... Hoje em dia a gente vê a igreja evangélica no Brasil crescer, até virando moda, né? Então muitos artistas, etc., acabam se convertendo porque entra na moda. Talvez Constantino tenha entrado na moda e falou, vamos adotar a igreja cristã como igreja oficial do Estado. E no ano de 313,
Constantino declara a igreja cristã como igreja oficial do Estado romano. A partir dali, as coisas começam a ser facilitadas, né? Dando um salto aqui no tempo, para a gente não ficar, né, estendendo muito nesse período, a perseguição acabou, o tempo passou. Com o tempo, ali com a invasão dos povos bárbaros ali, Roma caiu. O Império Romano, ele cai. Só que a igreja não. A igreja estava mais forte ainda. A igreja não caiu. E é nesse período que surge o papado dentro da igreja. E aí, eu não vou nem falar aqui, porque eu anotei algumas coisas aqui que aconteceram. Fala um pouco para mim como que foi agora com esse sistema de papado na igreja. Qual que é o impacto? O que começou a acontecer com a igreja após os papas? Esse período da história é o ápice do distanciamento da própria palavra de Deus, né? As pessoas tendem a confundir e dizer que a fé, quando ela teve a oportunidade de chegar no ponto em que chegou, ela causou mal, né? Mas não é que a fé causou mal às pessoas, é que as próprias vozes dos corações daquelas pessoas e as próprias doutrinas que foram surgindo, elas não tinham nada de divino, né? O Estado, independente de quem o represente, seja uma figura religiosa, como foi no caso do Papa, né? Que ele era a figura que representava o Estado, seja uma pessoa do povo, né? Uma pessoa, o trabalhador, ou seja, o rico, seja quem for que represente o Estado é o Estado. Então, o Estado ele não pode tomar o lugar da igreja, né? A igreja nasceu para governar. Isso não tem nada a ver com o Estado. A igreja tem uma receita de bolo para governar. Me perdoe até essa expressão, usar esse termo para fazer menção à palavra de Deus, né, como receita de bolo. Perfeito, é ótimo. Mas é uma receita de bolo que você pega e aplica. E se você aplicar errado, o bolo vai dar errado. E ponto. Então, se em algum momento alguém aplicou a receita do bolo e ela deu errado, a culpa não é da receita do bolo. A culpa foi sua que aplicou a receita errada. Então, os papas, esse período, a igreja católica, né, a igreja universal, não estou mencionando Entendi. a igreja universal como católica, né, daquele período histórico. Essa igreja, ela simplesmente aplicou a receita do bolo errado. Então, o problema não era a receita do bolo, o problema era quem estava aplicando a receita do bolo. Ingredientes. Inclusive, se eu estiver errado pode me corrigir, mas é nesse período que a gente tem o surgimento, não sei se o surgimento, mas a gente tem o Islã ganhando força. O Islã tomou até Jerusalém. Século XVI, século VI. Agora, assim, essa receita do bolo, ela foi... Na receita do bolo, você não deve acrescentar ingredientes que não estão na receita. Sim. Quando você vai construir ou reformar uma casa, você vai reformar porque essa casa perdeu a forma original. Então, dentro da história eclesiástica, a gente chama esse período de a deforma da igreja. A deforma começa a partir do ano 350 por diante aí, porque quando a igreja vai colocando ingredientes no culto que não estavam nessa receita que ele acabou de falar. Por exemplo, no ano 500, os sacerdotes começaram a vestir-se diferente dos leigos. Começou a ter algumas coisas diferentes. No ano de 593, o Papa Gregório I, ele cria a doutrina do purgatório. E para purgar os pecados. A doutrina do purgatório, o purgatório é aquele estado intermediário entre a vida
né, e o paraíso. A pessoa vai para o purgatório para purgar os seus pecados. E isso é quem depois gera o pagamento das indulgências, a missa aos mortos, uma série de outras coisas. Esse já foi um ingrediente que começou a fazer com que a forma original da igreja se perdesse. Outro ponto também interessante é que em 609 a missa passou a ser feita em latim, né? E eram dirigidas orações a Maria. Então a missa já não era na língua do povo. Então a missa era feita em latim e com a diferenciação dos leigos para os sacerdotes, coisa que na igreja original não era nada disso. A então, igreja ela cresceu ali entre o povo comum já não era mais uma coisa que combinava com a igreja, o povo comum já não estava mais na igreja. É isso? Exatamente. O povo comum era o povo comum. Os sacerdotes eram a elite. Se você analisar a cultura indiana, nós temos os brahmanes, temos depois as castas mais baixas, os dalits, etc. Era uma forma de criar umas castas, né? Mas também depois, em 786, foi introduzido o culto das imagens. Depois, em 995, o Papa João XV ordenou a canonização dos santos. Em 1079 se estabeleceu o celibato dos sacerdotes. Os sacerdotes já não se podiam casar. Depois, em 1104, a instituição da Inquisição. 1104, a Inquisição é todo aquele que fosse encontrado como herege ou visto de uma forma contrária à igreja, então poderiam ser queimados, poderiam ser sacrificados. E em 1228 foi feita a proibição da Bíblia aos leigos. Então somente os sacerdotes poderiam participar da leitura da Bíblia. Então você vê como que a igreja foi perdendo a sua forma. Por isso que mais tarde foi necessário que Martim Lutero se levantasse. Em 1439, só tenho 2 itens aqui para falar, para encerrar essa parte. Foi estabelecido o purgatório e a proclamação como dogma no Concílio de Florença. Em 1508, a indulgência papal. Foi estabelecida a indulgência. O pecador só receberia perdão mediante a compra da posse de um documento do Papa Leão X. Bom, era um período de decadência, acho que eu posso dizer assim, da igreja, mas também era um período de decadência da própria sociedade, porque é nesse período que nós temos as cruzadas, nós temos a peste negra, nós temos vários conflitos, guerras, enfim, a humanidade estava sucumbindo, e a igreja também. Só que depois desse período, terrível, nós chegamos na Renascença. A Renascença era um movimento, digamos assim, humanista. E ali você tinha arte, as igrejas, as catedrais eram verdadeiras obras de arte, nós tínhamos pintura, nós tínhamos escultura. E a igreja ela fez parte desse movimento. Só que essas coisas eram coisas caras. E aí eu queria que vocês falassem como que a igreja pagava por essas coisas. Da onde vinha esse dinheiro? Você vê que tudo isso é um resultado da indigestão, né? A massa ela agora está pesada, a massa está corrompida, a receita foi aplicada de forma errada e agora isso gerou consequências, né? Houve uma indigestão e agora as consequências. Tudo isso são consequências da aplicação, da má aplicação da receita do bolo. Isso é antigo, na realidade, né? Isso não é uma particularidade desse período histórico. Desde o princípio sempre foi assim, a distorção da receita, né? Se você pegar no início, em Gênesis, aquele próprio evento emblemático em que Eva, o próprio Adão, eles são ludibriados e a própria receita ela é distorcida, né? Deus dá uma receita e diz, olha, tá vendo as árvores aí, pode comer, essa daqui, não. E aí depois, a própria serpente, ela vai iludir Eva e vai dizer, olha,
que foi que Deus disse aí? Não, Deus disse, não é bem isso. Não é bem por aí, olha. Na realidade, Deus sabe que se você... Então, já começa a distorcer e mudar os elementos da própria receita. E quando, então, essa receita ela acaba sendo aceita, então você tem consequências. Então, as consequências desse período histórico, por conta da distorção da receita, eles são claros. Eu posso apontar pelo menos duas consequências que são, assim, gravíssimas para a própria igreja. Primeiro, que é a questão do governo divino ter dificuldades de acontecer. E isso gera guerra, isso gera os males na própria sociedade, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujos princípios divinos são aplicados. Se não estão sendo aplicados, então você tem sofrimento, você tem males, você tem guerra, você tem sofrimento. Então acontece isso. Então a gente tem o governo divino tendo dificuldade de ser implementado através daquela que foi instituída para brilhar e para implementar o governo divino. Então você tem essa dificuldade. A segunda dificuldade é o próprio esvaziamento, né, dessa expressão e dessa atividade tão linda que Deus criou, que é a questão da oferta, né? Porque a oferta não é uma coisa ruim, né? A oferta não é um mal. A gente não deve observar aquele período histórico da contribuição como uma coisa ruim, mas o mal conseguiu esvaziar o sentido disso e fazer com que isso se tornasse ruim. Então, virou uma taxa, na verdade, né? Então, a indulgência era uma taxa, era uma taxação que, na verdade, era uma mentira, era um engano. Você distorce a receita do bolo e até a oferta, que era uma forma de relacionamento, de se relacionar com Deus, ela foi corrompida e as pessoas acabavam não aceitando mais aquilo, e as contribuições já não eram mais utilizadas para aquela finalidade tão bonita e tão linda que foi idealizada por Deus antes. Agora era simplesmente o dinheiro pelo lucro, o lucro pelo dinheiro. Para comprar estátua, né? E também, né, dentro do que o pastor estava falando, um ponto exatamente isso, que foi a decadência moral da igreja. A igreja estava se enriquecendo, né? Os cargos eram vendidos a preços altíssimos. Mas, moralmente, a igreja tinha decaído, tinha perdido o seu status moral e que não conseguia satisfazer as exigências que Deus tinha estabelecido. Foi aquilo que ele falou, a igreja não governava. A igreja foi estabelecida para governar, mas ela não estava governando. Então, a decadência moral fez também com que surgisse mudanças, porque anteriormente tudo era a igreja, né? Tudo era voltado para o Império Romano e para a igreja, mas com a decadência do Império Romano, como você falou, foram surgindo novos estados ou novas, vamos dizer, como que eu digo, novos países, vamos falar os países, eu não me lembro a palavra correta, novos estados surgiram a partir do Império Romano. Então, na Europa, a Europa se dividiu em muitos estados. 1500 já existia Portugal, já existia esse reino, já existia diversas pátrias, e que cada uma começou a ter seus próprios interesses. E isso trouxe grandes mudanças, como você acabou de falar. A Idade Média estava acabando, né, surgindo um novo período, e a Europa estava em um período de profunda transformação, política, econômica, social, cultural. Então, um novo tempo estava surgindo. Até a imprensa, né, foi inventada nessa época. Surgiu a imprensa com Gutenberg, então novas ideias surgiram. E a igreja tinha ficado para trás. A igreja não estava cumprindo com o seu papel. E quando a igreja não cumpre com o seu papel, o mundo consegue avançar, né? Só que, nesse período, a igreja, obviamente, já não era mais vista com bons olhos, e o povo já também não via a igreja com bons olhos. E aí a gente começa a se aproximar da reforma. Mas antes da reforma, nós temos
algumas pessoas, alguns nomes que são pessoas, são pré-reformadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas pessoas, como por exemplo John Huss, essas pessoas que apareceram antes da Reforma já contestando essa forma que a igreja, o que a igreja tinha virado. Toda essa decadência da igreja fez com que se levantassem homens que não estavam concordando com o que estava acontecendo. Foi o caso de Pedro Valdo, por exemplo, em 1173, que se levantou e formou o grupo chamado os Valdenses, né? Ali já foi chamado de, talvez, a primeira atitude de pré-reforma. Mas depois surgiu o John Wycliffe, em 1330, que viveu até 1384. Ele era um teólogo inglês, um doutor em teologia que dava aula em Oxford, e ele rejeitou as cerimônias que não estavam mencionadas na Bíblia, que estavam sendo praticadas. Ele disse, não, isso não deve ser feito assim. Então ele começou a se levantar e começou a ter problemas, né? Outro que se levantou também, posterior depois a John Wycliffe, foi João Huss, que era Jan Hus. John Huss, ele nasceu em 1372, faleceu em 1415, e ele nasceu na Boêmia, na antiga Tchecoslováquia. Boêmia e Morávia, né? Isso? Boêmia e Morávia. E ele estudou teologia em Praga e ele seguiu os ensinos de Wycliffe. Ele acompanhou os ensinos de Wycliffe. E o que aconteceu é que, devido aos seus escritos, devido àquilo que ele condenava das heresias da igreja da época, levou com que no concílio de Constância ele fosse declarado herege, e ele foi queimado numa estaca em 1415. Mas antes de ser queimado naquela estaca, a palavra de Jan Hus significa João o ganso. Então ele disse, hoje vocês queimam um ganso, mas Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão tomar conta dele. Existe, né, uma linha que acredita que essa frase é uma profecia. E quem é o cisne? De quem que ele estaria falando? Esse cisne seria, quem foi que promoveu a reforma seria Martinho Lutero. Martinho Lutero, certo. Martinho Lutero, ele é um nome que é famoso, sei lá, em todo o meio cristão, todo mundo já ouviu falar, nem que seja brevemente, sabe mais ou menos quem é ele, certo. Martinho Lutero, que momento que ele aparece, o que ele faz, qual é a ação de Martinho Lutero, por que ele é tão importante? Lutero, ele vieram alguns antes, né? Algumas vozes surgiram tentando aclamar as pessoas para voltarem à racionalidade e voltarem à palavra de Deus. Mas Lutero, ele tinha uma certa influência, deixou de ser advogado, inclusive, né? Abandonou a carreira jurídica para poder ser monge, e no ápice de uma revolta ele cola as famosas 95. as 95 teses, né, que ele cola, que na realidade, se você parar para observar aquelas teses, o período era tão assim complicado, que as teses de Lutero elas nem são tão profundas assim. Você dizer que você não precisa comprar um documento para ir para o céu não é algo tão profundo teologicamente falando. Então a situação era tão ruim, né? A escuridão era tão profunda, né? Era um período tão obscuro que isso brilhou e rasgou veio como uma luz assim que rasgou rasgou o véu. Um véu assim negro, mas era uma situação muito complicada mesmo, uma densas trevas que reinava nesse período. Não se podia produzir ciência, não se podia produzir pensamentos, né? Então Lutero ele vem com um básico, né, com um elementar, ele vem com algumas questões tentando voltar com os elementos da receita, os elementos mais simples da receita. Ele veio, olha, a gente não pode aceitar essa situação da maneira como está. Então, foi um start também, foi um início, na verdade, da reforma,
que trouxe luz a esse período de trevas, né, de densas trevas, né? Então, Lutero ele surge e deve ser comemorado, né, essa data, justamente porque foi o início da volta, né? Não foi o início do início, né? Mas foi o início da volta, né? De retrocedermos, de retornarmos do lugar de onde nunca deveríamos ter saído. A forma original, né? Da fórmula original, né? Então, Lutero ele é expressivo. Lutero ele representa uma volta para a liberdade, um grito de liberdade, né? Eu queria acrescentar Pode dentro do que o pastor está falando, assim, Lutero ele era alemão, ele nasceu na Saxônia, na Alemanha, e ele nasceu em dia 10/11 de 1483. Lutero era uma pessoa privilegiada, vamos dizer assim, de mente, né? Era uma pessoa muito capacitada. Embora ele não era de uma família rica, o pai dele era mineiro e tal, embora tivesse uma certa influência, mas não era uma família rica. Mas Lutero ele entrou na universidade com 16 anos, em Erfurt, e logo ele já estava aprendendo as artes, leis, línguas, filosofia, e logo se torna advogado. Mas ele sente esse chamado de Deus e entra no mosteiro para se tornar um padre. E ele, como padre, ele tem contato com a palavra de Deus, começa a entender, ter discernimento da palavra, e também, logo a seguir, ele passa a ser doutor na Universidade de Wittenberg. Porque a universidade era o castelo, a universidade, casa, tudo estava ali junto. Tudo era um complexo, né? E tanto a partir dessa amizade que ele cria ali, desse conceito todo, da sua fé, da amizade que ele tinha com o rei e da o ensino que ele promoveu. Então isso tudo gerou um contexto que propiciou ele a enfrentar a igreja da época. Porque em 1510, ele já, com uma certa idade, mais de 18 anos, ele foi 510, com 17 para 18 anos, ele foi para Roma. E chegou lá em Roma, ele viu a corrupção, as compras que nós havíamos falado, de indulgências, compras de cargos, e toda a luxúria, né, que havia ali. Ele se revolta. Ele fala, não é isso. Pelo que eu li na Bíblia, é muito simples. A fé é a garantia da salvação e não as obras. Então não precisamos pagar pela salvação. Então ali ele começa a criar a sua ideia, os seus ensinos acerca da salvação. E aí gera todo um problema que pode ser discorrido, né? Não, porque pregou ali as 95 teses e tal. Só que é importante frisar aqui, para você que está assistindo, que assim, a igreja nessa época, se você fizesse ali um chá ali com umas plantas e alguém ficasse sabendo que você deu um chá natural para uma pessoa se curar, você já ia para a fogueira. O que Lutero fez foi um ato contra uma instituição muito poderosa, que não aceitava ser questionada. Então eu queria que vocês falassem um pouco da resposta da igreja ao ato de Lutero. É porque em 31 de outubro de 517, quando ele afixa as 95 teses, então isso reverberou. Chegou lá no Rei Leão X, né? E o Rei Leão então declara, a partir de 1521, declara Lutero um herege. E ao ser declarado herege, ele se refugiou no castelo do rei Frederico, que era o castelo de Wittenberg. Então por isso ele não foi queimado, mas foi perseguido, procurado de todas as formas. Mas se não fosse pela mão de Deus, com o projeto que Deus tinha, e o rei protegendo ele, certamente ele teria sido queimado. E tinha um papel importante da imprensa. O senhor falou que a imprensa tinha sido, né, criada um pouco antes, e a imprensa que é responsável ali por, né, propagar ali, né, as teses de Lutero. E ele chegou até a ser dado como morto, né? Ou estou errado? Só fazendo um adendo também, é importante até que a gente deixe bem esclarecido isso,
que Lutero ele se levanta contra as ideias, né? O combate é contra o que se estava pregando, né? E não contra o fato da fé governar. Eu acho muito importante a gente dizer isso, porque é uma distorção nos dias de hoje, é uma distorção muito grande, que as pessoas acham que a consciência bíblica não deve governar. E aí isso não é uma verdade, porque se nós temos a receita do bolo para a felicidade das pessoas, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que a Bíblia, ou que o pensamento bíblico, é o remédio para a cura da enfermidade da humanidade. Nós não podemos abrir mão disso. E uma das coisas que este período obscuro trouxe e manchou, e que nós temos dificuldade de limpar até hoje, né? E eles distorcem o próprio ato de Lutero, para dizer o seguinte: não, Lutero foi uma bandeira porque e aí as pessoas usam erroneamente, equivocadamente, até a expressão, trouxe o Estado laico, né? Onde a fé não pode se envolver com a administração ou com a coisa pública. Não, muito pelo contrário. Lutero estava dizendo o seguinte: isso que as ideias que estão sendo implementadas não tem nada a ver com fé, as ideias são essas daqui, vou colar aqui para vocês verem, é isso aqui que nós devemos seguir. Tanto é que ele aceitou a ajuda do príncipe Frederico, né? Sim, não era uma separação do governo, da ideia de governo divino, nem poderia, porque desde o princípio a ideia divina sempre foi de governo, né? Sempre foi de governo, e repito, não através de armas, mas através de uma transformação da consciência, da mentalidade da pessoa, através da consciência bíblica e divina. Então, é bom que se diga que a laicidade do Estado veio justamente para dizer assim: deixe com que as pessoas falem, que tenham a liberdade de produzir, de falar, de dizer, que as pessoas tenham a liberdade de expressar a sua fé, porque antes não podia, né? O Estado impedia, o Estado através, eu não gosto nem de chamar de igreja, né? A gente usa esse termo até, mas nem é correto você dizer que a igreja de Cristo, genuína de Cristo, com as ideias de Cristo, ela estava reinando. Porque como que a igreja de Cristo vai cobrar a salvação através de um documento? Já tinha virado outra coisa, né? Era outra coisa. Então Lutero ele estava tentando, ele foi um start, uma pessoa que Deus levanta para trazer isso de volta e dizer: olha, devemos governar, mas a receita é essa daqui. Essa aí, Deus não falou através dessa receita aí. Lutero, inclusive, criou uma nova receita para um novo bolo. Porque Lutero, quando ele combate aí a ideia das indulgências, o pagamento das indulgências na salvação, ele fala sobre a salvação pela fé. Então, ele contrasta. E contra o celibato, em 1525, ele vai contra também porque se casa com a ex-freira Catarina Vambora. E essa mulher foi responsável, você estava falando da imprensa, ela era responsável pelas publicações dele. Ela que fazia toda a parte de gráfico, toda a parte de divulgação. Lutero só escrevia, e ela era um braço direito para ele. Ele sempre, por onde ia, ele sempre falava da esposa: olha, minha esposa é uma excelente mulher. Ele sempre elogiava a sua esposa. Então, mas quando a gente analisa nos dias de hoje, nós vemos exemplos, às vezes, de coisas funcionando. Nem tudo está perdido. Por exemplo, eu vivi em Guatemala, na cidade de Guatemala. Em Guatemala tem um povoado que se chama Almolonga. Não sei se alguém já ouviu falar de Almolonga. Inclusive, Peter Wagner foi lá para fazer um estudo em Almolonga. E Almolonga, o evangelho alcançou uma profundidade tão grande, um alcance tão grande, que 95% da população era convertida ao Senhor. Ali ele não tinha uma igreja, porque não tinha como caber as pessoas. Então o culto era feito na praça. Não tinha cadeia, não tinha bar, não tinha nada. Fechou tudo. Nem cadeia precisava existir, porque não tinha crime. Então Almolonga se tornou um exemplo daquilo que o evangelho pode fazer numa comunidade, pode fazer no meio de um povo.
as pessoas sendo governadas pelos ensinamentos da palavra de Deus. E Lutero, ele escreveu muita coisa, mas ele estabeleceu uma receita que é a chamada 5 solas. Todo mundo já ouviu falar das 5 solas, né? Mas pode falar. Primeiro, sola fide, ou somente pela fé. A segunda, sola scriptura, somente a escritura, somente a Bíblia. Terceira, solus Christus, ou seja, somente Cristo, somente Jesus. A quarta, sola gratia, ou somente a graça, somente pela graça. E a 5, soli Dei glória, glória somente a Deus. Então ele estabelece, ele rearranja, né, a receita para os padrões da época, para o entendimento da época, para que as pessoas tivessem pelo menos uma maneira de como enxergar um propósito, um horizonte daquilo que haveriam de crer dali para frente. Então surge a Reforma, a Igreja Luterana e outros que posteriormente vieram influenciados por Lutero, o caso de Zwingli, como você falou, o caso da França eu me esqueci agora o nome dele, Calvino, né? O caso do Calvino, o caso da Igreja Anglicana e outras mais que surgiram, né? Aproveitando que o senhor falou sobre Zwingli, então vamos sair aqui da Alemanha e vamos lá para a Suíça. Quem foi Ulrico Zwingli, o crente churrasqueiro? Depois eu vou explicar por quê. Bom, Zwingli foi uma pessoa que foi influenciada também por Lutero e ele começou vamos dizer, uma reforma também ali na Suíça, né? E ele depois posteriormente foi influenciado por Calvino, né? E Calvino permanece ali em Genebra ajudando ele e essa questão do batismo, né? O batismo foi uma coisa que até então Martinho Lutero não estava definindo tão bem isso, e Calvino então com Zwingli eles estabelecem uma nova forma, né? Que é o batismo somente para quem tem essa consciência do que é o pecado, porque ainda Martinho Lutero ainda entendia o batismo das crianças, permanecia com esse pensamento. Mais tarde Lutero aceita e depois desaceita de novo, né? Uhum. Mas surge aí dentro desse movimento, o movimento de rebatizar as pessoas, né? Também. É que além de Zwingli também pregar contra esse sistema de indulgência, ele, né, questionava esse sistema de penitências, o papado. Ele é o cara ali que na Suíça, ele é o cara que instituiu ali o sistema de ensino público, ou seja, escola pública. Uhum. É uma coisa que tem a ver com a reforma. Ele é o cara ali que instituiu um sacerdócio universal. O que quer dizer isso? Até mesmo um leigo pode pregar. Bom, e já que a gente está falando... Contrariando aquilo que... Exatamente. E já que a gente está falando sobre... Porque, assim, a gente costuma dizer reforma protestante. Só que, na verdade, foram várias reformas acontecendo em vários lugares ali meio que ao mesmo tempo. E, poxa, não tem como eu falar de reforma sem falar sobre Calvino. Quem foi Calvino e qual que é a importância dele nesse movimento? Quando a gente pensa em Calvino, a gente não tem como a gente pensar naquele debate histórico e interminável, né? De predestinação e livre-arbítrio, né? É sempre uma bandeira e uma identificação que surge. É claro que a importância dessas figuras históricas elas não se resumem a isso, né? Elas vão muito além disso. Mas algumas ideias elas tendem a impregnar com muita mais intensidade, né, na mentalidade das pessoas. E, assim, nos falta até o tempo para nos aprofundar acerca, principalmente, de livre-arbítrio e predestinação, por exemplo, né? Mas foram pessoas que foram chaves levantadas por Deus em determinados períodos da história e que vieram com ideias. Eu não vou usar a expressão revolucionárias, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas elas vieram com ideias que contribuíram, né, para a história e para a formação da igreja, para o avanço da igreja, para o avanço do pensamento bíblico, né?
E tanto Lutero quanto Calvino, quanto tantos outros que surgiram, eles vieram e deixaram a sua contribuição, a sua marca na história, né? E é importante que a gente tenha sempre olhe no retrovisor da vida para se lembrar das ideias, dos pensamentos daquelas coisas que aconteceram no passado. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque se a gente não sabe de onde a gente saiu, a gente não sabe onde está, né? E nem sabe para onde vai. Por isso a importância de se relembrar, de falar, de rememorar, de fazer menção dessas pessoas, desses proeminentes homens da história, do que eles trouxeram, da contribuição que eles trouxeram para o que nós somos hoje, para toda a bagagem e o acúmulo de coisas, de histórias que nós somos hoje, né? Até porque Calvino ele foi o primeiro ali, né, a escrever A Telipe. Oi? A Telipe. Ei. Pode falar. Não, ele estabeleceu como Martim Lutero, ele estabeleceu a Telipe, né? Que é os 5 pontos lá. Pode falar. Não, mas eu queria falar de outra coisa. Pode seguir. Pode ir. Então, eu queria falar sobre essa questão da reforma, para não esquecer de um personagem importante, que depois também deu, ao lado de todos esses, essa grandeza para tudo aquilo que foi a reforma. Porque a reforma de Martim Lutero, ela não foi uma reforma tão profunda como o pastor falou. Por isso, depois, na própria Saxônia, surgiu um outro movimento, que era um movimento de reforma daquela reforma, que foi o movimento dos pietistas. E o principal deles, o nome maior, chamava Conde Zinzendorf, e que ele acolheu, devido à perseguição que havia já na contra-reforma que a igreja tinha produzido, a Igreja Católica, surgiu perseguições, e os morávios, que era lá da República Tcheca, né? Eles tiveram que fugir. Fugindo daquela região, eles vieram para a Saxônia, e lá na Saxônia encontraram esse conde, chamado Conde Zinzendorf, que os abrigou, e ali deu origem ao movimento chamado moraviano, os morávios. E que esse movimento foi importante porque, dentro daquilo que você falou do Zwinglio, dando voz aos leigos, né? Dando voz aos leigos, esses morávios, eles não eram sacerdotes, não eram pessoas muito esclarecidas, nem muito estudadas, nem muita condição. Eles saíam por todos os lugares do mundo pregando o evangelho. Inclusive, na verdade, eu gosto muito da história do povo moraviano. Esse movimento missionário deles é fruto de um avivamento. E eu queria, já para que a gente está falando sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse avivamento do povo moraviano. Como que funcionava aquele relógio de oração deles, para o pessoal que talvez não conheça a história. Eu não me lembro a data exata de quando começou, né, no princípio do século XVIII, mas eles começaram um movimento de 24 horas de oração. E quando eles começaram esse movimento, o Espírito Santo se derramou. Então, esse movimento de oração que eles iniciaram, ele levou 100 anos. Uma pequena vigília de oração se tornou um período de oração de 100 anos. E que, dentro desses 100 anos, os moravianos enviaram missionário para todas as partes do mundo. Então, para cada 7 moravianos, um deles era missionário. Então, eu me lembro que os 2 primeiros missionários moravianos, eles se ofereceram para ser missionário. Mas a fazenda ou lugar que eles queriam ir, não os aceitavam. Na Índia. Não os aceitavam, porque era uma fazenda que só aceitava escravos. Então, eles se venderam como escravos para pregar o evangelho naquele lugar. Então, se despediram dos seus familiares, sabendo que nunca mais eles haveriam de voltar. E muitas ilhas, né, do Caribe, e mesmo outros lugares da Ásia, nos Estados Unidos, para muitos lugares os morávios
eles saíram e foram ser missionários. Aqui no Brasil mesmo nós temos comunidades que são, vamos dizer assim, que são decorrências, são resultado do trabalho dos moravianos. E é muito bonito, né? Porque se você pega a história de um povo que foi perseguido, povo que teve ali todos os seus antepassados, seus parentes mortos pela perseguição, pela Inquisição, Deus pegou esse jardim todo devastado e plantou ali um jardim de esperança, né? É muito linda a história, eu gosto realmente muito. Bom, aí a gente percebe que a igreja sempre precisa de uma reforma, de algo novo, né? A igreja não pode estar parada. Deus levantou Lutero, depois Deus levantou o pietismo. Do pietismo surgiram depois o John Wesley, né? Surgiram George Whitefield, depois as John missões Wesley, com William Carey, né? John Wesley que se converte não, né? Que percebe que não era salvo quando estava no navio junto com os moravianos. Exatamente. Conta essa história pra gente. Olha, eu não sei te dizer a história, como foi exatamente, mas eu sei que ele estava a caminho, né, dos Estados Unidos, e com 2 dos moravianos ali, ele percebe que não tinha um encontro real com Deus, porque era comum na igreja da Inglaterra naquele tempo as pessoas serem religiosas, né? Mas esse contato com o pietismo levou ele a um contato, uma intimidade com Deus, e fez com que John Wesley se tornasse o pregador que ele foi, e o fundador da igreja metodista, né, do metodismo. Então John Wesley foi o homem que mais pregou, mais lugares visitou. Não tenho aqui exatamente, não tinha anotado para falar sobre esse outro aspecto, né, mas chegamos aí. Mas ele foi o que mais mensagens pregou e mais lugares visitou, juntamente com seu irmão, né, Carlos Wesley. Foi um tempo de avivamento. Também tinha Charles Finney, George Whitefield, que eram pregadores tremendos. Então, nessa época, do século XVIII para o século XIX, surgiram muitos nomes e que foram impressionantes, né? Teve também os anabatistas, né? Teve bastante movimentos, né? Movimento, isso. Pastor Luiz, assim, fazendo um parâmetro geral de tudo, quais são as conquistas para a sociedade que a gente tem ali, fruto da reforma? Você encontra benefícios até para a própria Igreja Católica, né? Você não vê a Igreja Católica hoje vendendo indulgência mais, né? Então, a própria, tudo bem que houve uma retaliação, houve uma oposição, mas até disso eles foram libertos, numa análise bem superficial. Até, né? A né? própria adoração, as imagens estão mudando também. Estão mudando também. Então assim, a gente está falando de consequências muito superficiais da reforma, mas é claro que há ganhos muito mais profundos, né? O próprio surgimento da fé protestante, né? Dos países que foram... Nós falamos de transformações de nações inteiras, né? A partir da reforma protestante, né? Quando você espalha isso, e vocês citaram nomes aqui da Suíça, do próprio Estados Unidos, da Inglaterra, de situações que foram acontecendo que antes você não tinha nenhuma possibilidade de que isso pudesse acontecer, porque sequer a Bíblia poderia ser compreendida e entendida na própria língua daquelas pessoas que celebravam o culto, né? Então, e até a própria produção de ciência, não se podia produzir ciência, né? Se alguém dissesse que a Terra era redonda ou se era quadrada, não importa, mas você não podia simplesmente sair daqueles parâmetros e daquelas ideias que eram entregues pelo Estado. Você não havia liberdade de dizer qualquer coisa, você não poderia ultrapassar os limites daquilo que o Estado havia imposto. Então, os ganhos são enormes. A humanidade até hoje celebra, e às vezes a gente celebra ganhos que a gente nem sabe que são ganhos que adveio da reforma protestante. É que nem você falou, a reforma protestante, um dos impactos dela nessa época é causar reforma na própria Igreja Católica.
Tem algo mais que o senhor queira acrescentar? Assim, a gente pensando, né, na fé que nós temos, na liberdade que temos, a gente deve muito, lá do princípio também a Paulo, né? Paulo, no primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, Paulo faz uma defesa nossa. Ele fala assim, olha, estou pregando aos de gentios, sou apóstolo para os gentios. E eu vejo que eles não necessitam de circuncisão, não necessitam de guardar festas, não necessitam de guardar sábado, e só vejo que, do que nós ensinamos, eles devem se guardar da prostituição e do sacrifício aos ídolos. Olha só, então Paulo traz essa liberdade na pregação do evangelho para nós, que somos gentios, né? Não somos judeus, e que mais tarde a igreja oficial, o sacerdócio estava novamente colocando esse encargo sobre os nossos ombros, sobre os ombros dos leigos, né? Então Martim Lutero, ele foi responsável, né, por começar isso oficialmente, porque nós vimos que anteriormente tinha os pré-reformadores, mas depois de Martim Lutero nós tivemos aberto esse leque de possibilidades de poder manifestar ideias diferentes, como foi o caso de Calvino, né, com a sua teologia, depois Zwinglio, né, e depois os avivalistas que nós tivemos, e mais tarde outros teólogos que surgiram, porque a teologia protestante, ou a teologia, hoje nós chamamos evangélica, foi sendo moldada a partir daquilo que Lutero nos deu ali. Então, isso foi muito importante. E nós hoje não temos necessidade, né, de matar nenhum cordeiro para perdoar os nossos pecados, e nem temos que pagar, né, a quem quer que seja para ter perdão do nosso pecado, porque nós entendemos agora que a salvação é pela graça, e que o perdão dos nossos pecados é pelo sangue de Jesus. Quer mais liberdade que isso? Dobrarmos o nosso joelho no nosso quarto, termos acesso à presença de Deus, podemos falar com Ele, porque o Espírito Santo habita em nós, né? O Espírito Santo foi o responsável por todo esse processo de condução da reforma, do avivamento, das igrejas que nós temos hoje. Igrejas que foram trazidas para cá por missionários contemporâneos, não missionários anteriores, mas que vieram por indução, influência do Espírito Santo, e nos trouxe tudo que nós temos hoje. Nós temos a responsabilidade hoje de guardar essa liberdade. Nós temos a responsabilidade hoje de mantermos essa santidade, de mantermos tudo aquilo que nós conquistamos. Nós não podemos querer voltar lá para Israel, nem podemos querer voltar para as indulgências ou para as práticas que eram anteriores. Nós hoje temos liberdade na palavra de Deus, e é isso que nós pregamos: liberdade em Cristo, salvação pela graça, perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, né? Mediante o arrependimento. Nós temos tudo isso hoje, né? Tudo porque esses homens deram as suas vidas. Outros se lutaram, sacrificaram, entregaram sua vida completamente para Deus, começando ali e deixando com que Deus prosseguisse, tivesse fé de que Deus ia fazer mais. E nós hoje temos que acreditar que Deus vai fazer mais. Vai fazer mais. Uau! Gente, eu vou encaminhando para o final aqui já. Eu queria mais uma vez agradecer vocês. Poxa, e eu queria que vocês dessem suas considerações finais sobre reforma, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre legado, ou sei lá, só deixar redes sociais, não sei. Bom, eu nessas considerações eu queria agradecer e dizer que a gente sente a necessidade de conversar sobre isso, né? Sobre a história, né? A história, ela é o alicerce, né? As bases, elas foram lançadas. Essas pessoas, a gente podia aqui mencionar tantas qualidades de Lutero, né? A sua paixão, né? A sua coragem de enfrentar toda
um sistema em colocar em risco a sua própria vida. E isso precisa nos encorajar, né? Isso precisa ditar, precisa em algum momento influenciar os nossos posicionamentos. A história, ela precisa ser interpretada também. É bom a gente olhar e interpretar a história e realmente tirar lições disso. Se a gente não tem condições de fazer uma interpretação da história e dizer e entender que nós somos partes, né? Somos integrantes desta árvore genealógica, né? Que nós fazemos parte desse processo, desse projeto, dessa engrenagem, a vida ela fica meio sem sentido. Então a gente tem que olhar e a gente tem que entender quem nós somos. E nós somos isso. Nós precisamos nos sentir integrantes desses acontecimentos. Olhar para Lutero e falar, não, essa pessoa ela pavimentou a estrada que eu piso hoje. Né? Então eu preciso valorizar essa estrada que é tão tranquila e com tão poucos buracos, né? Então, se a gente não tem condições de se sentir integrantes dessa história, a gente não vai conseguir honrar essa história. A gente não consegue transmitir com tanta paixão como eles transmitiram, a gente não consegue transmitir com tanto entusiasmo e enfrentar tantos desafios e enfrentar tantos obstáculos como eles enfrentaram, se nós não nos sentimos integrantes. É como aquela pessoa que vem à igreja e ela só assiste, e ela é um observador. Ela vai embora porque ela não tem nenhum compromisso com aquilo, ela não tem vínculos profundos com aquilo. Então, interpretar a história e se sentir integrante, se sentir participante da história, se sentir vinculado a esta árvore genealógica, é ser cristão. Por isso que você se ofende quando alguém atinge a sua fé, porque não está atingindo uma história qualquer, está atingindo a sua história. E quando você não celebra a sua história, quando a gente comemora aniversário, né? Imagine você passar a data do seu aniversário sem ninguém celebrar, sem ninguém dizer nada, sem que você mesmo se recorde disso. Como é que você pode passar uma data tão importante da sua vida, a data do seu nascimento, sem dizer, pelo menos, e falar assim, olha, hoje comemora-se isso, então é preciso, porque você faz parte disso, você faz parte dessa história. Então, eu quero parabenizá-los por isso, dizer que me sinto feliz de poder participar, talvez com tão pouco conhecimento, próximo do que foi apresentado aqui, mas de poder celebrar e dizer, eu faço parte dessa história. Né? Glória a Deus. Lutero teve a sua participação e é preciso reconhecer isso, e se há uma ofensa, uma tentativa de distorção do que aconteceu, eu também me sinto ofendido porque eu sou isso, eu me tornei isso. Quando a gente aceita a fé, a gente aceita tudo isso, e a gente precisa conhecer tudo isso, e a gente precisa entender tudo isso, porque aí a gente sabe de onde a gente veio. Aí sim a gente sabe onde a gente está, e a gente sabe para onde a gente vai, a partir daí. Então, é importante essa discussão sobre tudo que aconteceu em 1517, né? Então que novos Luteros possam surgir, que a gente possa continuar caminhando. Pastor Nivaldo. Bem, para concluir, né, a releitura que eu faço da história da igreja, eu penso que ela vai mais lá no começo, porque o pastor falou que nós temos que ser integrantes, participantes, né, da missão de Deus aqui na Terra. A missão é de Deus, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos incluídos nela. E a missão de Deus é alcançar todas as nações, governar sobre todas as nações. O Salmo diz, dá-me as nações por herança. Todas as nações pertencem ao Senhor. E o nosso papel é de levar o Evangelho, para que o Evangelho governe a vida das pessoas. Então, Deus deu para
Israel uma missão, o que nós chamamos de missão centrípeta, que era a missão de atrair os povos para Deus. A igreja, Deus deu uma missão também, que nós chamamos de missão centrífuga, que é o contrário da missão centrípeta. Ao invés de atrair, ela deve espalhar. Entende? Por isso nós temos que ir às nações, não trazer as nações até Israel, mas agora nós somos os profetas, nós somos os embaixadores, nós somos aqueles que devem levar o evangelho do Senhor até as nações, a todos os povos. Jesus falou todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. E lá no céu nós vamos ver isso, porque Apocalipse fala que lá no céu tinha pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então nosso papel é de ir. Então a natureza da igreja é ser missionária. Nós não podemos ir contra a própria natureza de quem nós somos. Então, se a natureza da igreja é fazer missões, a igreja que não estiver indo, a igreja que não estiver pregando, a igreja que não estiver fazendo missões, ela está contra a sua própria natureza. E nós sabemos, quando Deus deu Atos 1:8, o que aconteceu por a igreja não estar cumprindo com o seu papel. Veio Atos 8:1. Se a igreja de hoje não despertar e nós não cumprirmos com o Atos 1:8, então o Atos 8:1 vem para nós. O que traz perseguição, que traz problema, né? Dificuldade para o nosso culto, é gente denunciando, é aparelhinho de medição de altura de som, é um monte de dificuldades. Quando eu estava em Moçambique, e o país ainda estava dentro de um sistema bastante comunista, eu estava pregando, entrava uma pessoa que eu não conhecia, eu não sabia o que eu poderia dizer a partir daquele momento. Eu só sabia que eu não deveria falar nada de política, eu tinha que pregar a palavra. Claro, hoje nós temos que continuar pregando a palavra, mas nós temos ainda um ambiente de bastante liberdade, por isso nós temos que influenciar. Como igreja, temos que utilizar dessa liberdade que temos para ganhar mais almas para Cristo, para espalhar o reino de Deus sobre a terra. Então essa é um apelo que eu faço à igreja. Igreja, vamos sair, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar, trazer pessoas para o reino de Deus. É isso que eu acredito que Deus espera de nós. E aquilo que pelo que Martim Lutero lutou, liberdade, possibilidade de podermos pregar a palavra com verdade, sem mancha, sem ruga, uma palavra viva e poderosa para que todos possam crer e entender. Você que está assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você também tenha sido tocado por este tempo, por cada palavra que foi dita aqui e que tenha abençoado a sua vida. Essa é a nossa oração. Aqui nós não estivemos aqui para falar contra nenhuma denominação, ou mesmo contra a Igreja Católica. Nós só estamos discorrendo da história que todos conhecem. A própria Igreja Católica conhece, e muitos dos católicos não concordam com algumas coisas que existem na Igreja Católica, como muitos dos evangélicos não concordam com muitas coisas que existem na Igreja Evangélica também. Então o objetivo, católicos e evangélicos, nosso objetivo é melhorar as nossas igrejas, é melhorar a fé que nós temos. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Antes da gente encerrar aqui, eu queria passar a oportunidade para o pastor Adércio. Eu estou lendo esse livro que chama Psicologia Aplicada à Educação Cristã. E recentemente a gente fez uma série de ministrações com essa temática, educação cristã. Inclusive nós vamos retomá-la, educação cristã, né? Psicologia aplicada à educação cristã. E tem um trecho que me chamou a atenção. Eu sou um pastor novo e fui colocado no meio de um olho de furacão. Comecei a pastorear no meio de uma pandemia, no meio de polarização e tudo mais que tem direito. Então, às vezes a gente tem que pedir muita graça de Deus, porque as experiências surgem de acordo com o tempo que vai se passando, né? E tem uma parte aqui desse livro que diz assim: a igreja precisa repensar sobre o seu papel no processo da educação social. Será que estamos realmente alcançando as pessoas e promovendo uma educação transformadora?
uma educação social transformadora deve ser aplicada a todas as pessoas em qualquer fase de sua vida. Assim, desde a infância à fase adulta, é possível analisar atitudes que estejam favorecendo ou não a conscientização e mudanças de atitudes. A cada dia, nossas crianças e jovens sofrem a influência de um mundo que despreza os valores morais e espirituais e adota um padrão que fere os princípios estabelecidos pelo Criador. Há uma necessidade urgente de uma mudança de paradigma. Se não exercemos mais influência sobre os membros da igreja, principalmente das crianças, adolescentes e jovens, é porque o nosso foco está errado. Precisamos enxergar a pessoa como um todo. Só promoveremos uma educação transformadora se formos capazes de alcançar a pessoa integral, reconhecendo sua dupla cidadania e suprindo suas necessidades espirituais e sociais. E assim, ontem eu postei um texto que é uma coisa que eu externo há muito tempo e que Deus tem ministrado no meu coração. E tem tudo a ver com a reforma. Porque quando a gente olha para a Europa, a gente vê uma igreja falida, a gente vê uma igreja que ela está respirando por aparelhos, vamos dizer assim, no leito de UTI. Então, o que fazer no Brasil para não cometer os mesmos erros que a Europa cometeu? Eu, como jovem, eu tenho muito esse anseio de levar o legado geracional, levar os valores bíblicos e difundi-los na sociedade, e como pastor poder fazer eles serem externados dentro da membresia da minha igreja. Então assim, se torna até uma pergunta, mas é uma dúvida muito pessoal minha. Tá? Posso fazer? Pergunta fácil, pastor. Não, super tranquilo, porque assim, a gente está falando sobre reforma protestante, e eu acho que a igreja brasileira, ela tem crescido muito. A gente até comenta até que ponto é benéfico, esse crescimento tem sido benéfico, né? Não é um inchaço, o que se trata tudo isso? Mas eu, como jovem, e o desafio que eu vejo pela frente, dessa necessidade de difundir os valores cristãos na sociedade. E, através disso, trazer uma transformação social, né? Para melhor, claro. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é isso. O que a gente pode levar como legado da reforma protestante para essa nova geração de jovens? Porque a gente vê que ninguém comenta. Hoje, o pessoal, é mais fácil a igreja comemorar o Halloween do que comemorar a reforma protestante, marcar um encontro, fazer alguma coisa nesse sentido. E tem, hein? E tem, claro que tem. Então, assim, é uma pergunta super pessoal minha para vocês dois responderem. Qual que é o legado do que Martinho Lutero fez para a geração de jovens de hoje? Olha, ele disse a respeito de Zwingli, né? Quando o Zwingli começa a promover a educação pública. Mas eu penso uma coisa. Eu vi um vídeo não sei se foi no YouTube, sobre uma igreja americana. E essa igreja tinha sido uma igreja que cresceu bastante, que tinha alcançado um apogeu, e a pessoa que estava fazendo esse vídeo estava na porta de uma igreja fechada. E ela falou assim, essa igreja, aí ela contou a história da igreja, essa igreja já foi grande, essa igreja enviou missionários, essa igreja tinha coral, essa igreja tinha influência aqui na cidade, mas hoje ela está fechada. E por que ela estava fechada? Porque eles não investiram no sucessor, na sucessão. O sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Então, uma coisa que eu gosto bastante é de fazer sucessor. Quando vim da África, eu não abri tantas igrejas na África como missionário, né? Como você falou, há pessoas que não entendem, mas as igrejas que nós começamos foi suficiente. Eu pessoalmente abri 2 igrejas, uma na capital de Maputo, na cidade de Maputo, e nós tínhamos outra igreja na capital do estado de Maputo, que era a cidade de Maptola. Mas essas igrejas foram suficientes para que o país todo fosse alcançado com novas igrejas. E até missionários
dessas igrejas saíram para outros países vizinhos e até para Portugal. Então, mas por quê? Eu sempre tive o pensamento de investir bastante no discipulado, investir bastante na preparação de novos obreiros, de novos líderes. Uma coisa que eu gosto bastante é de estar acompanhando os novos líderes. Tanto é que estou aqui hoje. Adércio veio de lá da igreja da freguesia, né? Então, nós temos outros lá que estão sendo preparados. Outros líderes jovens que estão já a ponto já de assumir pastorado. Então, se uma igreja não prepara sucessor, não discipula, não faz novos discípulos, ela acaba morrendo. Ela acaba falhando. Então, é preciso que as igrejas trabalhem nisso. A Europa sofreu bastante, porque países como a Inglaterra, a Escócia, eles pensaram muito lá fora. Estados Unidos agora pensaram muito lá fora em mandar missionários. A Alemanha mandaram muitos missionários, mas acabaram se esquecendo da sua cozinha, acabaram se esquecendo de preparar para dentro. Então, porque Jesus deu a ordem, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, é ao mesmo tempo. Você não pode fazer só missões em Jerusalém, mas não pode fazer só nos confins da terra. Você tem que fazer aqui e fazer lá, fazer aqui, fazer na Judéia, fazer aqui, fazer na Samaria. Então, os Estados Unidos está abrindo os olhos, porque eles perceberam que os missionários deles envelheceram, e agora não tem novos missionários. Mesmo a igreja de Deus, o pastor John Harris falou, os nossos missionários estão voltando do campo todos velhinhos, mas não estamos enviando mais ninguém. Por quê? Não está sendo preparado. Então nós precisamos investir na preparação de novos obreiros, porque os jovens, as crianças, os jovens, eles olham para cima, para ver os exemplos. Então nós temos que ser o exemplo de acompanhamento, de estar com eles, de ter cuidado com eles, de se preocupar com os jovens, porque assim nós vamos formar a futura geração. Então, um país como o nosso, que nós temos aí cerca lá, sei lá, de 50 milhões de cristãos, um quarto da população praticamente, nós temos a possibilidade de alcançarmos o nosso país. Nós temos a possibilidade de transformarmos a nossa nação com o evangelho verdadeiro, com o evangelho vivo, aquilo que estávamos falando, que era a razão da continuidade da igreja e a razão de que o mundo possa ser alcançado. É quando nós nos detemos no vivo evangelho, no evangelho verdadeiro. Então assim, nós vamos poder alcançar os jovens, alcançar a nossa sociedade e ver transformação acontecendo. Até porque se eu formo discípulos, formo uma juventude forte, bem pautada, bem estruturada nos nossos fundamentos, essa juventude ela vai se desenvolver, ela vai estudar, ela vai se formar e ela vai alcançar, né, a sua posição na nossa sociedade. Nós costumamos, quando eu falo nós, eu falo da igreja brasileira, nós costumamos a criticar muito o ensino brasileiro, os professores. Só que nós formamos muito poucos professores. Se eu não me engano, acho que em 2019, que foi o dado que eu peguei da última vez que eu falei sobre isso, de todos os professores formados naquele ano, apenas 2% eram cristãos. Então, na verdade, a gente forma muito pouco. Então, eu acredito muito nisso que o senhor está falando. E outra coisa, né, se nós observarmos a geração passada aqui no Brasil, nós temos Faculdade Metodista, Universidade Mackenzie, Faculdade Batista, aquela da igreja católica, a PUC, Pontífice, Universidade Católica. Os católicos investem muito na educação, né? Tem uma qualidade que os irmãos católicos eles têm, de investirem muito na educação. Muitas igrejas católicas têm escolas. Então, isso precisa continuar. E as igrejas evangélicas têm que abrir os olhos nesse sentido, de nós podermos ter igreja cristã vida, comunidade cristã vida e ter sua escola, para nós formarmos jovens que anteriormente eram formados nas igrejas, seja católica ou evangélica, né, tradicional, mas que esse costume nós não podemos perder, porque assim nós vamos formar pessoas com mentalidade de Deus. Existe
menino no YouTube que eu acompanhei alguns vídeos dele porque eu achei uma coisa interessante. Ele escreveu assim: só Jesus pode salvar o Brasil. Mas esse rapaz, ele não é cristão, ele é ateu. Ele chama Rafael Escapela, se você for lá no YouTube você vai ver. Ele escreveu: só Jesus pode salvar o Brasil, porque ele viaja o mundo inteiro. E ele chegou à conclusão de que os únicos países que estão conseguindo manter valores de família, valores de liberdade, valores de pátria, são os países que têm Jesus como Senhor. E ele falou assim: mesmo eu sendo ateu, eu tenho que me dar o braço a torcer, porque por todos os países onde eu fui, os únicos países que têm uma cultura saudável são os países onde Jesus Cristo é o Senhor do país. E ele dá o Brasil como sendo um país cristão, um país que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele sendo ateu, ele falou: tenho que reconhecer que nesses países há valores. Os outros países, por mais que não estão falidos, não são pobres ou etc., mas eles perderam esses valores. Eles perderam esses valores. E esses valores é quem fundamenta uma sociedade: a família, liberdade. Então, eu recebi um relato de um ouvinte do Memórias Pod, e ele é de Londres. Não é de Londres, ele é brasileiro e ele está lá. E ele fala exatamente isso. Ele fala: poxa, a impressão que eu tenho aqui é que o cristianismo é uma coisa dos antigos, é uma coisa dos nossos avós. Que nem eu tô aqui, eu pude ir, sei lá, eu fui no museu que é a casa do John Wesley. Só que é exatamente isso, é um museu, pertence ao passado. Você vai nas igrejas, só tem velhinhos. Não é atrativo mais o evangelho. Não é. Eu acho que é exatamente isso aí. Pastor Luiz? A pessoa não se sente mais integrante daquela história, né? A história é uma coisa e ele é outra, né? Ele não tem vínculos com aquilo. Na grande realidade, Lutero ele deixa um legado, no sentido não que ele tenha criado alguma coisa, né? Nenhuma dessas de tudo aquilo que Lutero trouxe, ele não criou nada. Ele apenas elevou ao status de prioridade. Quando ele diz que só a Escritura, só a graça, só Jesus. Então, ele estabelece o status de prioridade. Um padrão, né? E como bandeira, como norte, né? E as nossas prioridades, como prioridade, como bandeira, como norte, como timoneiro de todos os nossos posicionamentos e nossas escolhas, devem ser pautados por isso. Então, a contribuição de Lutero, assim, se nós pudéssemos concluir, resumir, sintetizar isso, é meio que isso. Mas até uma experiência pessoal que eu tive com um moço da igreja, nós fomos convidados para um bate-papo como esse, muito semelhante a isso que nós estamos fazendo aqui, e ele nos acompanhou. E nós desenvolvemos o trabalho e foi muito produtivo. Falamos sobre fé, falamos sobre os nossos valores, sobre as nossas bandeiras, falamos sobre um bate-papo muito bíblico, com muita produção bíblica, falamos sobre movimento pentecostal, sobre outros movimentos, enfim, foi um... E depois, quando nós estávamos a caminho de casa, eu perguntei para ele: e aí, né, como é que foi? Você achou legal? O que você achou? Ele falou: cara, foi sensacional, mas eu confesso para você que eu não me senti muito representado. Ele falou para mim: eu não sei se você se sentiu representado, mas eu não me senti muito representado. A princípio eu não entendi o que ele quis dizer. Porque como é que você vai num ambiente em que o assunto é Bíblia, né? E você fala sobre os assuntos da Bíblia, você se aprofunda nas questões bíblicas, você fala sobre fé, você fala sobre todos aqueles assuntos que nos interessam e você não se sente representado ali? Eu falei: mas por que você não se sentiu representado? Eu não tinha reparado, mas ele prestou atenção que a bancada era toda composta de gente branca, né? E ele não se sentiu representado por isso.
Então, você percebe que hoje o ensino, ele nos leva a essa eterna luta de classes, né? Ele não se sente representado por conta de alguém que não possui a mesma cor de pele que ele, né? Mas ele não se sentiu representado porque as nossas ideias estavam sendo compartilhadas, porque nós estávamos falando de escritura, que nós estávamos falando de graça, que nós estávamos falando de fé, né? Porque nós estávamos falando de cruz de Cristo, que nós estávamos falando de sangue de Cristo. Ele conseguiu não se sentir representado diante desses valores, dessas bandeiras. Então, quais são as bandeiras dessa pessoa para que ela possa se sentir representada, né? Então, Lutero, ele consegue pegar não aquilo que ele criou, mas aquilo que já vem lá de trás, e ele diz assim: isso aqui, nós devemos nos sentir representados por isso. É isso que nos une. É isso que nos representa, é isso que faz com que nós sejamos um. É isso, não é a cor da sua pele, ou o fato de você ser patrão e não poder, porque eu sou empregado, eu não posso lidar com o patrão, ou eu sou homem, não posso conversar com a mulher. Não, o que deve nos representar, eu até trago isso, não por conta desse debate todo que nós estamos vivenciando, não é torcida política, mas porque as pessoas, elas se sentem representadas hoje, elas olham, e o norte, e o que vai determinar o posicionamento delas é tantas outras coisas, menos aquilo que realmente interessa e importa, né? E aí, até só para encerrar e concluir, o que o pastor Nivaldo vinha dizendo é assim: nós temos que atualizar os mais jovens, né? Eu digo nós, né? Mas eu também me incluo, né, nos jovens, mas nós, né, os que estamos assim um pouco mais para trás, temos que atualizar. Sempre foi assim, e não os mais jovens nos atualizar. É o contrário, é o mais velho que tem que atualizar o mais jovem, né? Por isso que Israel sempre contava as histórias. Sempre. E sempre. Deus fazia questão de dizer: passe para o seu filho, o filho para o neto, o neto para o bisneto, e assim você vai atualizando as pessoas. Porque aí eles contam até hoje, né? Até hoje. E aí, porque senão a gente chega num ponto de sair num trabalho, num bate-papo como esse, e a pessoa não se sentir representada. Por quê? Porque ela não se sente incluída na história da igreja. Ela não se vê na história dela, ela se vê na luta de classe. Ela se vê Exato. Incumbida de levantar a bandeira da luta de classe, mas ela não se vê integrante de um projeto divino, grandioso, como parte o projeto da que Cristo estabeleceu. Como parte da missão, né? É muito interessante o teu relato, porque ele é atual. E isso acaba batendo naquilo que a gente falou aqui agora no final. A falta da potência da nossa influência nessa geração. Porque, não falando que esses problemas, racismo, essas coisas não existam. Existem. Só que eles não existem dentro de um conceito de reino. Não existem essas divisões dentro do reino do Senhor, sabe? Não, mas não existe. Não existe. No reino, não. Pode existir dentro de algumas instituições, assim. Mas no conceito reino, não existe. Só que mesmo assim, a falta da nossa influência faz com que a nossa juventude seja influenciada por qualquer outra coisa. Se você fala uma linguagem, na verdade você tem que entender a linguagem que você fala, né? Viu um menino aí que é deputado, se candidatou por deputado de Minas, ele é bem jovem e foi o deputado mais votado, mesmo sendo cristão. Porque a tendência seria que ele não fosse bem votado, né? Por ser evangélico, cristão, o pessoal já logo tira de lado. Mas ele conseguiu falar com os jovens, ele conseguiu falar com as pessoas e foi o mais votado. Ele foi o segundo vereador mais votado e agora o deputado mais votado do Brasil. Então a igreja também precisa se atualizar nesse sentido, de saber falar a linguagem contemporânea, atual. Porque esse foi um ponto, talvez, que a Igreja Católica ficou um pouco para trás,
E nós evangélicos viemos e ocupamos um espaço, né? Porque nós não falamos em latim, nós não pregamos de costa, nós pregamos diretamente com as pessoas. Então isso a própria Igreja Católica agora também está falando a mesma linguagem. Muitos padres pregando, você pensa que são pastores. Então por quê? Estão se atualizando. Só que nós não podemos parar aqui. Porque se nós pararmos aqui, a próxima geração não vai nos entender. Então, por isso, nós temos que criar uma geração, formar uma geração para falar na próxima geração. E essa geração que nós formarmos, se ela for formada dentro do entendimento da palavra, ela vai falar a língua com esse pessoal. Ela vai saber falar com quem gosta do Halloween, do Harry Potter. Ela vai falar com quem gosta das lutas de classe. Ela vai saber falar com as particularidades da geração. Nós precisamos de formar essa nova geração para falar na próxima geração. Então, a gente pode ter idade, mas a nossa mente precisa ser nova, precisa ser renovada cada dia. Não importa a minha idade. Paulo já era velho, mas os ensinos de Paulo nunca ficaram velhos, né? Eles estavam pautados nos ensinos de Jesus, é claro, mas Paulo tinha ideias próprias. E as ideias dele, se você pegar lá, são atuais. Não é verdade? São atuais. Então, era uma pessoa que tinha uma mente aberta. Nós precisamos de pessoas com mente aberta hoje, sem partir para o lado da religiosidade, denominacionalismo, essas coisas que nos faz perder tempo. O que precisa é ser pregado um evangelho vivo, um evangelho que fala na cultura. Um evangelho que cura as culturas, um evangelho que transforma as pessoas. Então, se nós tivermos pessoas com essa capacidade, nós vamos alcançar a nossa próxima geração. Acho que é isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Foi incrível. Foi muito mais bacana do que eu achei que seria. Eu quero encerrar então aqui essa live. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares. E eu queria dizer para você, antes de encerrar aqui, que todos esses reformadores, eles eram homens, como eu, como meus companheiros aqui, e eles tinham as falhas deles. Se você for ler a biografia deles, você vai ver que eles eram falhos. E o que a história me mostra é que Deus usa homens falhos como eu, como usou eles. Então, você que está aí na sua casa, faça a diferença aí ao teu redor. Se você mudar pelo menos o mundo num metro quadrado ao teu redor, já é o suficiente. Então, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tchau. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela participação. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tchau. Uau. Sou Igreja de Deus.